Fala, galera do Simplifica, galera do Pré-Militar. Então, assim, atendendo essa pandemia, não teremos aula por precauções e medidas óbvias, né? Que todos nós estamos aqui unidos, não segurando as mãos, mas unidos no mesmo propósito. Eu, Karina Broderud, professora de História, venho hoje trabalhar um tema que não costuma cair muito na ESA e a gente já sentiu uma certa ausência dessas questões, então pode existir uma probabilidade bem grande de vir cair aí o governo militar, que vai de 1964 a 1985. Tá? Acredito, como vocês já estudaram, né, e os alunos do Simplifica, que o governo de 61 foi um governo bem conturbado, né? Jânio Quadros só fica aí pouquíssimos meses, né? E uma política externa independente muito complicada faz com que ele acabe renunciando ao mandato ainda em 61, e aí complica mais ainda a sucessão do seu vice, que se encontrava na China fazendo negócios. E aí você tem o sistema parlamentarista e depois volta a ser presidencialista, mas com uma inflação, uma economia instável, a questão da reforma de base, né, que a gente chama de os planos trienais, isso desencadeou um movimento muito forte e tivemos a marcha dos 100 mil pela família e que levou aí uma tomada do poder por parte dos militares. Feita essa análise conjuntural, vamos agora para o que interessa. Primeiro presidente militar, né, brasileiro no período de 64. Lembre-se que a gente já teve a República da Espada, tá? Tô falando agora de 64. Então, assim, para quem não sabe, né, o nome do Castelo Branco é Humberto de Alencar. Humberto de Alencar Castelo Branco, um general. Ele governou o país, né, inicialmente em 64 e vai até 1967, tá? Inicialmente, quando você tem a tomada do poder, chamados por uns de golpe militar, ditadura militar, governo civil militar, então aí tem várias nomenclaturas, e pelos militares é chamado de revolução, tá? Então fica aí já as dicas para vocês das diversas nomenclaturas que se enquadram nesse período, tá bom? Então, assim, logo quando nós temos no dia 9 de abril de 1964, vai ser promulgado o primeiro ato institucional, que a gente chama de AI-1, tá? O AI-1, ele vai possibilitar o Poder Executivo de cassar os mandatos de todos os eleitos e suspender os direitos políticos e declarar o estado de sítio. Então, aquele estado de sítio que nós vimos durante os 2 primeiros mandatos do governo da República da Espada, como nós vimos também o estado de sítio feito por Vargas a partir de 37, nós temos também aqui a declaração de estado de sítio já com o AI-1, tá ok? Então, continuando aqui, no dia seguinte, né, desse ato do AI-1, você vai ter o Congresso elegendo o general Humberto Castelo Branco como presidente. Então, você vai ter essa eleição acontecendo de forma indireta, né, não seguindo mais a Constituição promulgada novamente em 1946, durante o governo Dutra. Então, o que você vai ter com essa implantação do AI-1, o Castelo Branco ele é eleito de forma indireta, por uma junta, ok? Ficou claro aí? Beleza, então toma cuidado com esses conceitozinhos de eleição indireta e eleição direta, tá? Então, aqui, Castelo Branco era um militar da vertente moderada das Forças Armadas, né? Que a gente tem uma ala mais dura e uma ala mais branda dentro desse sistema, ok? E próxima à política estadunidense. Então, assim, estadunidense quando a gente fala que é uma política próxima aos Estados Unidos, tá bom, galera? E realizou um governo que teve por apoio a parcela mais conservadora e a União Democrática Nacional, que a gente chama de UDN, e os militares e uma parcela da classe média. Aquele grupo que se une, né, para derrubar o governo do Jânio Quadros vai estar presente aqui, apoiando, claro, o governo do primeiro presidente Castelo Branco, ok? Ficou claro?
Então vamos lá. Então, em decorrência disso, no dia 27 de outubro de 65, um ano depois, você vai ter o segundo AI, né, o segundo ato institucional, que é o AI-2. Então, o que vai dissolver os partidos políticos existentes. Então, aí você tem aquela dissolução, acaba todos os partidos políticos, já que não vai haver eleição, vamos acabar com isso, né? E desse modo, vai passar a vigorar no país o que a gente chama de bipartidarismo. Preste atenção nesse conceito, tá? Bipartidarismo quer dizer que só vão existir agora 2 partidos. Então, é claro, evidente, não podemos dizer que não houve democracia durante esse período, já que ainda vão haver eleições, não para presidente, que a gente já viu que a eleição agora ela é indireta, é uma indicação. E aí sim, os partidos vão ter que se unir, né? Ou vão fazer parte da Aliança Renovadora Nacional, que a gente chama de Arena, que é da situação do governo, ou vão participar da oposição, que era representada pelo Movimento Democrático Brasileiro, chamado de MDB, tá ok? Então, assim, no AI-2 você tem justamente essa criação do bipartidarismo, e aí surgindo os partidos Arena e o MDB, tá? Carlos Lacerda, que foi aquele responsável por criticar muito o governo Vargas, né? O segundo mandato do governo Vargas, que foi de 51 com seu suicídio, 54, ele apoiou o golpe de 64, né, o regime de 64, e no entanto com o decreto do AI-2, que dissolveu, né, e você cria esse bipartidarismo, ele rompe publicamente com o governo militar. Ele não aceita, ele não concorda com isso, porque ele acreditava, juntamente com outras pessoas, como o JK, que após o governo militar, após essa tomada de poder, os militares iam reorganizar, né, iam acabar com aquele medo da invasão comunista no Brasil e depois iriam entregar o país, né, o poder novamente na mão dos civis. Então, quando Lacerda observa que isso não vai acontecer por conta da decretação do AI-2, ele rompe com o governo militar e começa a transformar num opositor, papel que ele já exercia muito bem, né? Então aí, em seguida, o Lacerda vai formar a Frente Ampla, que é um movimento de oposição e reivindicação do retorno do regime democrático, e lutou pela continuidade de uma política desenvolvimentista, né? Aquela política que vinha com Vargas, que foi com JK, que a gente observou também durante aí o governo de João Goulart e de Jânio. Carlos Lacerda também vai percorrer o país inteiro falando mal do governo militar, querendo o retorno do sistema democrático, e com isso ele vai se aliar a 2 pessoas que ele era totalmente contra, que ele criticou durante sua vida. E ele se une com o JK, que é o Juscelino Kubitschek, e vai se unir também com o João Goulart, o deposto, né, que se exilou lá no Uruguai, ok? E esse movimento vai ser colocado na ilegalidade pelo regime militar a partir de 1968. Então, chega de criticar e chega de fazer movimentos a partir de 68. Que a gente vai observar que vai ser justamente com a decretação do AI-5, ok? Mas aí a gente chega lá, tá bom? Vamos lá. Então, em 5 de fevereiro de 1966, você vai ter instaurado o AI-3. Isso, gente, o ato institucional número 3. Haja atos, mas tudo bem. E a maioria deles vão ser instaurados no governo do Castelo Branco, que a gente estava tentando organizar o país nessa nova modalidade de governo. Então, o AI-3 ele vai estabelecer eleições indiretas agora para governadores e o presidente da República, né? Então, ou seja, os governadores voltam àquele sistema que você observou na República Velha, né? Ou na Primeira República, que em muitos casos quando você tem essa indicação, e principalmente quando Vargas ele instaura em 37 o Estado Novo, que ele vai indicar quem são os governadores, né, os representantes de cada estado. Então nós temos aí com o AI-3, tá? Uma eleição indireta também. Durante ainda, né, no governo do Castelo Branco, você vai ter o AI-4.
Isso. Então, a E3 é quando você decreta, né, o voto indireto para governador e presidente, agora está decretado oficialmente. E o AI4, ele vai decretar a redação de uma nova Constituição. Então, para o Brasil. E essa Constituição vai ficar pronta, ela vai ser debatida e só vai ser promulgada, posta em vigor a partir de 1967 e em março, né, de 67, com já o outro presidente, que é o Costa Silva, que assume já implementado nessa nova Constituição, ok? As principais medidas que o Castelo Branco vai adotar ao longo do seu governo, que muitos chamam de um governo mais de recessão, porque a gente já via com uma crise econômica profunda na década de 60. Então, quando o governo militar assume, claro, é evidente que no dia para a noite você não vai ter nenhuma mudança drástica na economia. Então, você está com uma inflação muito alta, teve aquele caso de corrupção, né, na construção de Brasília, onde alegaram que o JK juntamente com os governistas, roubaram e geraram uma inflação muito grande no país por causa dessa política desenvolvimentista. E nós pegávamos muito empréstimos fora do país. Então, isso gerou um déficit muito grande na nossa balança comercial. E aí, o Castelo Branco, ele vai ter uma política mais de austeridade. Não vamos gastar, não vamos exagerar, vamos tentar ser mais contidos com os gastos, tá? Então, assim, Castelo Branco foi um dos articuladores, né, do governo militar, e durante o seu governo ele vai romper as relações diplomáticas com Cuba, algo que nós observamos isso no governo do João Goulart e do Jânio Quadros, principalmente com o Jânio Quadros, com aquela política, né, independente, onde que ele declara relações com Cuba, com a China, com a Rússia, que é a União Soviética, entrega medalha, né, condecorando Che Guevara, recebe Fidel Castro no Brasil, então aquela conjuntura toda. Então, assim, a primeira coisa que Castelo Branco vai fazer é romper justamente com essas relações diplomáticas com Cuba, se aliando mais ainda aos Estados Unidos, que já tinham um embargo econômico forte com Cuba. E como eu já disse, Castelo Branco, ele é muito ligado às políticas estadunidenses, ok? Então vamos aqui. Durante o governo, o Brasil também vai criar o SNI, ou seja, Sistema Nacional de Informação. Esse órgão ele vai ser importante justamente para controlar tudo que estava sendo ventilado, né, a respeito do governo, e tanto na cultura quanto na educação, as mídias. Então o SNI tinha essa responsabilidade de verificar e de averiguar o que estava acontecendo, tá bom? Que nem o DIP, né? Basicamente o DIP do governo Vargas e a partir do Estado Novo, tá? E aí vamos ter também o BNH, que é o Banco Nacional de Habitação. Esse BNH ele vai estar muito associado também à criação do FGTS, que tanto se fala aí, né? Tá em moda. O FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Então, assim, o BNDES, o BNH, desculpa, gente, BNDES, não, BNH, ele é importante para esse trabalhador, para essa pessoa da classe média, conseguir comprar a sua habitação, a sua casa com o financiamento. E aí, por isso que você utiliza o FGTS como um mecanismo para você ter um dinheiro para dar entrada, né, nessa tua casa própria. Então, esses dois instituições, essas duas questões importantes foram criadas aí no governo Castelo Branco. A gente viu que no governo Vargas, na Constituição de 34, temos muitas criações quando se cria o Ministério do Trabalho. Mas aqui você vai ter a instituição aí do FGTS, tá bom? E também você vai ter aí a criação da nova moeda brasileira, que é o Cruzeiro Novo, tá? Que só vai ser extinto depois da direta já, depois de 1985. Então a moeda do Brasil durante o governo militar inteiro se chama Cruzeiro Novo, tá bom? Ficou a dica aí? Legal. E aí o poder do Marechal Castelo Branco assinou a lei de imprensa,
e que limitava a atuação do setor de comunicação. A Lei de Segurança Nacional também vai ser implantada por ele, onde foram definidos os crimes contra a atuação do governo militar. Então começa aí algumas censuras e algumas limitações, né, para explanar sobre o teu pensamento sobre o governo militar. No plano econômico, o governo Castelo Branco vai ficar marcado por uma política de austeridade, né, que tinha como objetivo primordial o controle e a redução da inflação do Brasil. Como eu já disse para vocês, a inflação estava muito alta. Além de combater o endividamento causado por toda essa busca de empréstimos fora do país, o público no qual se estendia até 61, né? E para alcançar o propósito vai ser criado o PAEG. PAEG é Plano de Ação Econômico do Governo. Esse plano procurava reduzir o endividamento do governo a partir do controle dos gastos. Para isso vai ser elaborada também uma política de reajuste salarial e a oferta dos trabalhadores vai ser o ajuste para o salário mínimo, vai ser anual, mas sempre abaixo da inflação, tá? E essa política de controle dos salários dos trabalhadores demonstra bem esse caráter de uma política econômica mais austera. Então, muitas pessoas não sentem uma mudança do governo João Goulart para o governo Castelo Branco. As pessoas queriam melhorias rápidas na economia. E aí esse pacote trabalhista e econômico consta também na Lei de Greve de 64. Então, a partir de 1964 vai ser criada a Lei de Greve. Tá? Nessa lei, ela vai estipular condições extremamente complicadas para as pessoas agora se manifestarem contra o patrão, contra o governo, contra o salário. E aí é quase impossível fazer greve, tá bom? Então vai ser complicado. E em relação aos objetivos do PAEG, em modo geral, consegue alcançar, que é diminuir essa busca toda hora de empréstimo e você tem um crescimento pouco, mas começa a se estabilizar a economia, tá bom? Próximo vídeo agora, nós vamos falar sobre o governo Costa e Silva. Eu vou fazer isso aí, tá, galera? Eu vou gravando vídeos curtos, que aí fica melhor pra vocês, senão vai ficar um vídeo bem extenso, beleza? Beijo, até daqui a pouco.